Construir uma família com filhos pode ser o sonho de muitos casais. Mas com a chegada do filho, a realização desse sonho, além da alegria, traz consigo novas responsabilidades. Sem contar o surgimento de novas funções, que incluem fraldas, banhos, amamentação, noites mal dormidas e por aí vai. E todas essas mudanças podem provocar desentendimentos, inseguranças e muitas dificuldades até o casal se adaptar à nova rotina. A chegada do bebê é uma das fases que mais exige paciência e tolerância entre o casal, já que traz grandes mudanças. De acordo com especialistas, essas mudanças têm até nome, Baby Quack, que em português significa terremoto bebê. Já que a relação amorosa pode ficar totalmente abalada, afetando diretamente a intimidade dos novos papais. Com a chegada dos filhos, o homem e a mulher, eles têm muita tendência de assumir totalmente o papel de pai e mãe, né? E a criança passa a ser o centro daquela família. Nós vamos conhecer a história da Vanessa e do Edson. Eles conhecem bem da nova rotina com a chegada dos filhos e vão compartilhar conosco um pouco dessas experiências. Let me introduce you to my party people in the club. Edson e Vanessa namoraram durante 7 meses e logo se casaram. Eles estão juntos há 10 anos e contam como foi ter a primeira filha com apenas 1 ano de união. Será que houve planejamento? Não, a Rebeca não, tanto é que a gente dava assim, tentando se conhecer, porque 1 ano de relacionamento tão pouco, o casamento foi rápido, a gente não tinha, então a gente ainda estava se conhecendo e já tinha um bebê para chegar. Foi tudo bem rápido. 2 anos depois da Rebeca, veio o Gustavo para formar o casal. O do Gustavo já foi um pouquinho mais preparado, né? Nós queríamos o segundo filho. E assim eles tiveram que se acostumar com a nova vida que já não era mais a 2. Antes você só se arrumava para o marido, só se arrumava para passear a 2, então não tinha mala, bolsa, fralda. No começo a gente fica com ciúmes, porque a gente está com aquele relacionamento a 2, o tempo foi muito curto, né? E tudo, a gente sente um pouquinho de ciúmes, querendo ou não. E quando eles menos esperavam, 5 anos depois, chegou a Beatriz, trazendo mais alegria e algumas dificuldades. Primeiramente financeiro, né? Porque quando a chegada de um filho, como chegou a Rebeca, a gente não estava planejando. Nós tínhamos planejamento a 2. Aí no terceiro nós temos que separar, né, uns novos planejamentos para o filho, que seriam as fraldas, as roupas, a escola, porque a gente já pensa em tudo nisso quando ela vai chegando, né? No segundo, ainda como a gente estava um pouquinho mais planejado, né? Aí a gente já tinha um suporte melhor, né? No caso da Beatriz, que foi a terceira, foi totalmente inesperado. Os 4 primeiros meses, principalmente, que é a fase da amamentação, da adaptação da criança no mundo. Então a mãe é exclusivamente um suporte daquele bebê. E por trás da mãe ainda tem aquele pai, que você tem que prestar atenção nele também, tem um cuidado com ele também, que você deixa de lado e você fica dividida. Eu cuido do bebê, eu cuido de mim, ou eu cuido do marido, ou eu cuido da casa. Estudos mostram que com a chegada do bebê, os pais passam a ter apenas 1/3 do tempo que tinham para se dedicar à vida amorosa. No caso deles, a frequência de passeios diminuiu bastante. Ela reduziu de 10 para os 2 primeiros filhos para 0 quando a gente começou, né? Aí foi 3, 4, quando chegou a Beatriz voltou a 0 de novo. As idas aos cinemas que passaram de 2 por semana nenhuma. Quando sai, realmente quando com todos, né? Uma ida ao cinema digamos, é uma excursão, né? 5. Então, diminuiu bastante. Eu acho que no relacionamento, no geral, o tempo sozinho para 2 quase não existe. Além disso, as despesas com a criança explodem o orçamento familiar. O aumento é de 300%. Até os momentos íntimos ficam, assim, rotulados as crianças já estão dormindo? Uhum. Então, será que a gente já pode? Porque interromper, bater na porta, mãe, aí acabou o clima, acabou tudo, reinicia do 0.
De acordo com essa terapeuta e psicóloga, os momentos de intimidade do casal também podem ser prejudicados. É bem frequente e aqui na Unifesp a gente recebe muitas pacientes com diminuição da libido nesse primeiro ano de vida do bebê. O que é bem esperado, porque a prolactina, que é o hormônio da amamentação, ela também interfere nos hormônios sexuais. A mulher passa a não ter tanta produção de testosterona. Então, os filhos interferem na relação? Se os filhos interferem no casamento, interferem. Para bem e para mal. O casal ele tem que entender que veio a criança para somar na família, mas que o bem-estar entre eles é muito importante também, inclusive para o bem-estar da criança. Este casal superou todos os contratempos. Vanessa e Edson se sentem completos e para eles o maior segredo é... O maior de tudo é o equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio para tudo. Se a gente não encontrar esse equilíbrio e ficar só no eu, né, ou só nas nossas necessidades pessoais, a gente acaba no relacionamento a dois e no fim a um. Essa tarefa não é mesmo muito fácil, mas fique tranquilo, para tudo há uma solução. Na sua opinião, os filhos interferem na relação dos pais? Você tem uma experiência para dividir conosco? Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Eu quero apresentar o casal Edgar e a Ana, são os nossos convidados de hoje da Escola do Amor. Ana, conta pra gente um pouco da história de vocês. Vocês estão juntos há quanto tempo? 13 anos. E como começou tudo e a que ponto chegou, os conflitos, as diferenças? Fica à vontade. Olha, Márcio, foi assim, eu cheguei do Nordeste com a minha irmã, né? O amigo dele de infância, né, aqui em São Paulo. E eu estava na casa da minha irmã, ele apareceu, né? Aí, logo de cara assim... Você já gostou dele? Já gostei dele. Esse amigo que ela diz foi cunhado dela. Era meu cunhado. Então, eu gostei dele, né? Só que assim, aí depois de um tempo eu descobri que ele era casado, tinha outra família, né? Já tinha 3 filhos. Aí eu peguei e falei, ah, não, então já não quis mais, né? Só olhei. Surgiu interesse quando viu, mas aí soube que ele era casado. Exato, né? Aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito para esquecer ele. Aí o meu irmão, né, ele se separou da esposa dele, não deu certo por um casamento. Aí o meu irmão me ligou. Depois de um tempo, isso. Isso. Aí meu irmão me ligou e falou assim, adivinha quem tá solteira? Aí eu falei, quem? Ele falou, o Edgar. Aí então despertou interesse de novo, né? Aí primeiro eu tive certeza, fui olhar se tinha certeza se ele tinha separado mesmo, porque minha mãe sempre fala, o homem casado, você tem que ficar cega para ele, você não pode despertar interesse, né? E eu guardava sempre isso comigo. Aí ele estava separado, tudo certinho, aí a gente começou a namorar. Depois que eu me separei, que a gente se reencontrou novamente, né? Porque ela foi trabalhar fora, não ficava mais na região que a gente morava. E um tempo depois, coisa de uns 2 anos, né, que eu fiquei separado, aí eu procurando um local para morar, como o irmão dela é amigo meu, né, eu fui passar um tempo na casa dele. E aí a gente se reencontrou novamente, né, numa festa de Réveillon, começamos a namorar, estamos até hoje aí. Que bacana. E como é que foi o início do namoro? Quanto tempo namoraram? A gente namoramos um ano de namoro. Aí a gente decidiu, né, morar junto. Aí logo em seguida eu tive um filho com ele, né. Aí depois que o meu filho nasceu, tinha 1 mês de nascido, aí os filhos dele veio morar comigo. Ah, né? Então deixa eu entender. O Edgar se separou. Isso. E os filhos ficaram com a mãe. Ficaram com a mãe. Isso. Vocês namoraram, casaram, os filhos vieram. Isso. E aí, como foi receber 3 crianças de uma vez? O meu pesadelo. Essa foi uma forma que a outra achou
né, de me mandar as crianças, achando que ela não ia aceitar os meninos, né? Mas deu certo, até agora, o ano passado, eles ainda estavam com a gente, já são de maior, têm a vida deles própria, né? Então quer dizer que não deu certo muito aquela... A Tati. Então, aí sim, pro meu pesadelo, né, porque eles não me aceitaram, né, porque... Foi complicado. Eles achavam que eu era a vilã da separação, e não foi nada disso, né? Eles então não eles aceitavam faziam... ela muito. O que, vamos dizer aqui, é normal, né? Uma criança vê os pais se separando e de repente vê o pai já com uma outra mulher, não é fácil de aceitar mesmo. Verdade. Aí eu me colocava até no lugar deles, né? Porque eu olhava, eu via a rebeldia deles, mas eu nunca forcei a barra, né? Eu sempre respeitei as coisas que eles falavam, porque eu pensava, falei, poxa, eu cheguei na família, estou com o pai dele, só que aí foi muito difícil para mim, né? Porque eu era jovem ainda, não tinha experiência nenhuma, principalmente com filho grande, que tinha outra educação que eu tinha, né? Então, assim, quando eu ia tentar me aproximar deles, né? Eles geralmente se esquivavam, fazia pirraça, né? Na verdade, eles nem se abriam nem comigo e se abria com ela. O problema, na verdade, era esse mesmo, porque sentia falta da mãe, né? Então eles não tinham... Qual era a idade dos filhos? O mais velho, na época, tinha 11 anos, o do meio tinha 9 e o mais novo dele tinha 7 anos. Aí se abria com ela, mas sentia falta da mãe. Sentiam falta da mãe. Isso daí começou com o tempo, começou de uma forma fazer com que o nosso casamento começasse a ficar desgastado. Porque eu trabalhava à noite e enquanto eu estava em casa, estava tudo bem, mas era eu sair, eles começavam a pirraçar ela, não obedeciam. E eu chegava no outro dia, então tinha aquela lista, né, que ela passava para mim. E eu, com o tempo, eu comecei a achar que era coisa dela. Então a gente começou a ter um atrito por causa desse motivo. Entendeu? E também porque eu tinha muito medo de falar com ele. Eu era muito grosso. Como ele é segurança, na área de segurança, então ele era um homem assim, aquele pitbull, sabe? Explosivo. Eu ia querer falar com ele, eu já ficava com medo, né? Às vezes eu chegava a falar assim, amor, a gente precisa conversar. Só que ela tinha medo dessa agressão não física, né? Que eu nunca agredi ela fisicamente. Não, mas só verbalmente. Na palavra eu deixava Era muito ela... duro. Exatamente, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu falava assim, amor, a gente precisa conversar. A gente precisa falar. Aí ele falou, não, cala a boca, fica quieta, né? Aí eu já me escondia no meu mundinho, né? Então eu ficava deprimida. Eu era muito triste por ele não me ouvir, né? E assim, tudo que eu queria era que ele me ouvisse, né? E que as coisas que eu ia passar para ele, dos filhos dele, não é porque eu não gostava dos filhos dele. Eu tentei ajudá-los. Por quê? Porque eles já não tinham mãe, né? O pai era aquele pitbull, porque ele não sabia dar carinho para os filhos. É que também não sabia lidar, né? Não sabia lidar. Exatamente. Não estava preparado, apesar de ter convivido 8 anos com a mãe deles, eu não tinha aquele preparo para... Como a mãe tem, né? Aquele carinho de mãe. Ainda mais tratando-se de uma pessoa que trabalhava à noite. E com serviço de segurança, que já tem que se impor, esse tipo de coisa. E detalhe, na época que a gente foi morar junto, eu não trabalhava mais em empresa, eu trabalhava para mim mesmo. Então era mais perigoso ainda. O local, a atividade que eu praticava ali. Era muita pressão. Então era muita tensão. Entendi. Né? E depois de um acontecimento que teve, ficou pior. Porque aí que eu ficava, tinha medo, né? Um vizinho, por exemplo, chegava, batia a palma na casa do vizinho, eu já achava que tinha alguém atrás de mim. Então essa tensão toda, né, contribuiu também com a desobediência dos filhos, né? O despreparo dela também, porque ela nunca teve
né? Logo de cara pega uma pessoa que tem 3 filhos. Então, mas eu não tinha... Não, eu fico imaginando, apesar que vocês não casaram de início, foram ver juntos, mas imagine se casar já com 3 filhos. Então, isso daí é uma coisa importante da gente colocar aqui, eu sempre falo isso para as nossas alunas. Você começou a se relacionar com uma pessoa que tem filhos, não ignore esse fato. Não caia nessa de, é comum, sempre elas conversam comigo assim, não, ele tem tantos filhos, mas mora com a mãe, vive lá com a mãe. Não, isso não existe. É porque no andamento das coisas, muita coisa muda, essa é a verdade. Depois a guarda passa para a mãe que está casada com a outra pessoa, ou passa para o pai, enfim. E aí vem o inesperado, ele mesmo chega e diz, olha, a partir de hoje... os meus filhos do outro relacionamento, eles vão morar comigo. Como é que você vai dizer que não? Filho é filho. Eles vão existir para a vida inteira. Não tem como desvincular. Então, você começou a namorar e você até casou e as crianças não estavam morando com vocês, mas podem vir a morar a qualquer momento. E não é só isso não. Por exemplo, ainda que não venha morar, nunca, mas você tem que saber que ele é pai, e muitas vezes ele vai ter que sair no socorro daquele filho que está vivendo com a ex-mulher dele. Não adianta você ficar enciumadinha. Não tem jeito, você não escolheu? Ah, mas eu não gosto. Tá, mas ele vai estar ligado a ela para toda a vida. Pode não estar ligado emocionalmente, mas vai estar ligado por causa dos filhos. Então não tem jeito. Então tem que se pesar tudo isso. E eu vou falar uma coisa aqui. A maioria, ou grande parte dos casais que vêm no laboratório, muitos têm problemas de filhos de outros relacionamentos, porque ela não tem sabedoria, ou não teve, ele também não, e aí vem os conflitos. Por isso tem que pesar muito bem isso, para você tomar a decisão certa e não pesar no seu futuro. Falando sobre esse tema, nossa pesquisa foi feita nas ruas e você vai conhecer agora a opinião das pessoas. Sabemos que a chegada de um bebê muda completamente a rotina de um casal. As prioridades passam a ser outras, como amamentar, trocar fraldas e dar banho. Aí surge o desinteresse pelo romantismo. As carícias ficam de lado e a vida a dois pode ser prejudicada. Você acredita que a chegada do bebê influencia muito na rotina de um casal? Influencia? Depende da pessoa. Eu acho assim que o casal não pode deixar interferir. Se você deixar interferir, com certeza ele vai interferir, mas eu acho que a chegada do bebê é para unir mais o casal do que desunir. Não, é que às vezes a gente dá mais atenção para o bebê, mas a gente tem que dar atenção para os dois, porque na realidade o marido é uma outra criança. Ah, com certeza, principalmente se os dois trabalham, dá um trabalho bem grande. Você acredita que muita coisa vai mudar com a chegada do seu bebê? Acho que vai mudar sim, muita coisa, mas eu espero que a gente consiga se organizar e até não esquecer um do outro, né, depois que o bebê chegar. Você acredita que quando o filho chega, o pai e a mãe, eles voltam as atenções para o bebê e acabam se distanciando um pouco? É verdade isso. Eu não tô com o pai da minha filha, mas a minha amiga mora com o pai da filha dela e ela acha que ele ficou muito mais afastado dela e ela sente falta disso. Por que você acha que isso acontece? Ah, não sei. Porque é uma coisa nova, né? Nossa. Porque a mulher se dedica muito mais ao filho do que ao marido. Isso acontece muito, as atenções todas ficam voltadas para o bebê e o casal acaba se distanciando. O que fazer para que isso não aconteça? Acho que é lembrar o tempo inteiro, né? Os dois, tanto um quanto o outro. E até eu acho que o marido tem papel de, além de cuidar também da mulher um pouco, né? Saber que ela também tá fragilizada, tem muita coisa para lidar ao mesmo tempo, né? A mulher tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que dar atenção para o bebê e para o marido. E vice-versa, que tem marido que tem uma boa cabeça, tem outros que têm ciúmes, né? Olha, eu acredito que se separarem as tarefas direitinho, né, a esposa com a tarefa dela, o marido com a tarefa dele, acredito que dessa forma, porque tem casal que deixa tudo para a mulher, aí não funciona. De que maneira a chegada da sua filha influenciou na sua rotina, no seu dia a dia? Coisas que você fazia antes e agora você não pode fazer? Muitas coisas. Eu saía muito e agora eu não posso sair, que eu tenho que ficar com ela.
Se acontece algum, tipo, ela fica doente, eu tenho que deixar de fazer tudo para ficar com ela, tudo. Acordar de madrugada, muita coisa. Eu quero registrar a participação de uma aluna na Escola do Amor. Ela postou no comentários da TV universal.org, o que você pode fazer também. E ela falou uma coisa interessante, não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, a respeito do ciúme. E eu quero mostrar para você e apresentar aos nossos alunos quanto que é importante tanto a Escola do Amor, como o curso Casamento Blindado, como esse trabalho que nós fazemos pela vida sentimental. Ela diz assim: me chamo Simone e sou casada, vai fazer 10 anos. Passamos por muitos problemas tradicionais e corriqueiros de um casamento, mas com um diferencial enorme. Só exemplo do tormento que era o meu casamento, tem muitos outros exemplos. Eu era ciumenta demais e, sem medo de exagerar, posso dizer que não existe nenhuma mulher como eu fui. Ela coloca aqui. O ciúmes era tão grande que eu rejeitava convite para passear ou visitar algum parente ou amiga, só para não deixar meu marido em casa sozinho, com medo dele ver outras mulheres na TV e se sentir atraído. Ou então, quando saímos juntos, ele tinha que andar literalmente com a cabeça baixa para não correr o risco de olhar para outra mulher e eu ver e simplesmente fazer barraco. Imagina o tormento que foi esse período, foi terrível, não tínhamos vida social, diz ela. Eu fiz da vida do meu marido um verdadeiro inferno e da minha uma prisão. Sofremos muito e só com a Escola do Amor é que nossa vida mudou. Conhecemos o curso logo na segunda edição e não pensamos 2 vezes em fazer. Hoje, nós estamos felizes, nossa vida é totalmente transformada. Não tenho ciúmes, confio nele cegamente, nos amamos ainda mais. Vivemos um namoro eterno. Um grande abraço a todos vocês. Muito bem colocada, Simone. Veja a importância do conselho, das orientações e do trabalho que nós fazemos aqui na Escola do Amor e também no curso, enfim, porque é um conjunto de coisas, né? É isso, e está aberto para todos, né? Temos falado aqui incansavelmente, estamos aqui diariamente, temos aos sábados pela Rede Record, temos toda quinta-feira a Terapia do Amor, o curso Casamento Blindado, volta e meia acontece, então não tem por que a pessoa ficar de fora, né? E continuar triste com o problema, infeliz, e daqui a pouco eu vou mostrar para você mais resultado de pessoas que nós entrevistamos no altar da Terapia do Amor e ajudamos casais, noivos, namorados, já já. Mas agora vamos saber a opinião dos nossos alunos sobre o nosso tema. Filhos interferem na relação? A Denise diz: na minha opinião, interfere quando o homem casa com uma mulher que já tem filhos de outros relacionamentos. A Miriam: não interferem, mas modificam a rotina da casa, aumentando as responsabilidades, tarefas domésticas e também o comportamento do casal, pois antes tinham mais liberdade para se relacionar intimamente. Depois que temos filhos, temos que respeitar a criança e muitas vezes fazer concessões. A Juliana: interfere sim. Ficamos cansadas e esquecemos do marido. Só queremos saber do bebê. Minha mãe me deu um toque e eu passei a dividir a atenção. Os quilos que ganhei na gravidez, já perdi quase todos. Faltam só 2. E eu estou mais vaidosa também, porque sou apaixonada por meu marido. Também faço de tudo para o meu filho e meu marido se amarem, brincarem e ficarem juntos. Nós estamos sempre unidos, graças a Deus. Mas se a gente não vigia, quando o filho chega, atrapalha sim. A Juliana deu uma aula aqui, né? A Evelyn diz: bom, aqui em casa interferiu um pouco, mas acredito que foi porque éramos muito novos. Quando tivemos nosso primeiro filho, tínhamos 17 anos apenas. Já passamos cada coisa, ciúme e brigas por causa do filho. Mas hoje, depois que comecei a acompanhar vocês, meu casamento mudou muito.
Hoje temos 2 filhos, um de 4 e a outra de 1. Eles são nossas bênçãos e nada vai mudar isso. Parabéns, Evelyn. E você que ainda está no problema, não sabe como sair, siga o exemplo da Evelyn. Nós preparamos um resumo do que acontece, o pouco do muito, né? Que acontece na terapia do amor na quinta-feira. Eu quero que você preste atenção no resultado desse trabalho. Como é que você chama? Reginaldo. Ana Cristina. Como que estava a vida sentimental, Ana? Acabada, né? Casada, mas não tinha ele no final de semana em casa. Era assim, eu chegava do trabalho no final da semana e já sabia que ele não estaria em casa. Então era muito duro. Muito mesmo. O que? Vivia onde? Nos bares, os pagodes da vida, bebida, amigos, mentira, drogas. Cabeça virada. Com certeza. Final de semana, aliás, semana inteira, né? Era droga, final de semana era pagode, eu cantava num grupo de pagode. Então aí, todo final de semana, saía 8 horas da noite de casa, só ia voltar de madrugada. E assim foi acontecendo. Chegou na terapia, lutou por ele? Sim, muito. Busquei, mas o interessante é assim, nós estamos aqui, como eu e muitas mulheres hoje estão aqui, a gente vem, pregam uma coisa, só que quando a gente sai daqui, a gente faz completamente diferente. E no momento, no dia que eu coloquei em prática o que me ensinava na terapia, ele veio para Jesus. E hoje está firme? Sim. Mudou, largou pagode, vida noturna? Largou tudo, hoje é só alegria, só amor. Casamento está jóia? Abençoado. Quer dizer, fruto também da terapia do amor? Fruto da terapia do amor. Parabéns, tá? A terapia do amor é uma reunião para curar os traumas do passado, resolver os problemas do presente e preparar o futuro para a felicidade completa. Se você está buscando a direção para a vida sentimental e deseja aprender como enxergar apenas as qualidades da pessoa amada, descobrir a diferença entre o amor e a paixão, saber como vencer a ansiedade, venha aprender tudo isso e muito mais. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Se você quiser a nossa ajuda, nessa quinta-feira, como você pode ver, nós vamos fazer esse trabalho de orientação, de conselho, a intercessão. Vamos ajudar você a vencer na vida sentimental. Eu não sei o tamanho do seu problema, é óbvio que eu não sei o que você está vivendo, é óbvio que eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu quero dizer que tem solução. Por maior que seja o seu problema ou por maior que seja a sua dor. Agora, você tem que buscar. Você não pode ficar apenas esperando acontecer. Quem faz a hora é você. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 da noite, vamos atender, vamos ajudar, vamos aconselhar. E mais do que isso, você vai receber o Espírito do Autor do amor que é Deus. Ele vai entrar na sua vida, no seu casamento, ele vai fazer de você uma pessoa feliz e você vai escrever uma nova história. Com certeza. A história nova, assim como Edgar e Ana, que estão com a gente aqui hoje, né? Que mudaram a situação, né, Ana? Mudamos sim. Agora, diante desses conflitos, esses problemas todos, como foi que você buscou ajuda, o Edgar buscou, como que resolveu o problema? Então, a gente começou a fazer, assistir o programa. Primeiro eu comecei a assistir o programa, né? Uhum. Terapia do amor. Aí eu mesmo comecei a cuidar de mim, né? Você aprendeu que precisava mudar. Isso, ser prudente, né? Saber falar na hora certa, procurar o momento certo, né? Para mim estar falando com ele, ver se ele estava calmo no momento, né? Então eu aprendi uma coisa que eu não sabia, porque eu não tinha sabedoria nenhuma, devido a eu ser nova também, né? Então eu aprendi tudo isso, né? Na terapia. Porque você tinha medo de conversar com ele, então você ficava quieta, ou então a hora que não aguentava mais falava e falava na hora errada. Eu explodia, né? Eu não sabia falar,
Eu não procurava a palavra certa, né? Essa é a verdade, né? Então eu comecei a aprender tudo isso e coloquei em prática. Você foi sozinha ou o Edgar já foi junto? Eu fui sozinha. Tá. Fui sozinha. Fui vendo a transformação dela, né? Aí você diz, eu preciso também buscar ajuda. Comecei também. E o que eu achei interessante, a partir do momento que a gente começou a fazer junto, né? A gente vai aprendendo como um tratar o outro, né? Eu, por exemplo, eu passei a tratá-la com mais respeito, a ouvi-la mais, eu procurei a tratar com mais carinho, a cuidar mais dela. Enfim, a gente foi aprendendo, é uma escola, né? A gente foi aprendendo e isso aí nos ajudou muito, inclusive em relação aos filhos, até o tratamento com os nossos filhos começou a mudar, porque a gente começou a tratar eles com mais, como filho mesmo, né? Não como... Ele começou a dar mais carinho, coisa que eu não dava, sabe? Né? Eles precisavam muito. Ele começou a pedir... A primeira parte que ele fez foi reunir os filhos e pedir perdão. Conversar mais com né? ele. Pelas ignorâncias que ele teve. Eu quero até aproveitar essa deixa de vocês. Educar os filhos é sempre um tema controvertido. O fato é, quem é pai ou mãe sempre se pergunta qual a melhor maneira de educar os nossos filhos. Mas e as crianças, o que acham do método utilizado pelos pais? Vamos ver. Bom, eu não posso fazer tudo que eu quero, existem algumas regras, tipo, eu tenho horário pra dormir, horário pra desligar a televisão e, em primeiro lugar, das obrigações, tipo, eu tenho que arrumar meu quarto, eu tenho que fazer tudo antes e depois eu penso no meu lazer. Se a minha mãe deixar, eu faço isso diretamente. Se ela não deixar, bom, ela é minha mãe, ela que me colocou no mundo, eu tenho que respeitar. Eu tiro nota boa, eu posso sair, se eu faço bem nas gravações, se eu sou caprichoso nas minhas coisas, se eu organizo meu quarto, se eu tenho meu tempo de estudo. Aí isso tudo ela tira e vê se eu tô merecendo, aí ela vê se eu posso ou não sair. Assim. Arrumar a cama todo dia quando acorda. Antes de eu ir dormir, é a hora que eu arrumo a minha mochila. E minha mãe briga muito comigo por causa disso. Como qualquer família, existem regras, né? Mas não são regras estipuladas. São regras que a criança aprende na educação mesmo desde pequena. A regra de convivência, né? Viver bem com os irmãos, que ela tem 3 irmãos. E viver bem com os amigos, ter uma boa convivência com os pais, respeitar, arrumar as coisas, que a Ana Clara é um pouquinho bagunceira, então a gente tem que ficar em cima dela, né? Cata o sapato, cata a toalha. Quando eu tô quase dormindo, minha mãe vem. Ana Clara, você deixou seu sapato de novo ali no chão, Ana Clara? Eu dou uma ajeitadinha na minha cama pra ela ficar orgulhosa de mim. Lá em casa não existe uma regra. Minha mãe falou que desde pequena a gente tinha que ter as nossas próprias responsabilidades, a gente tinha que ela confiava muito na gente, que a gente tinha que estudar, tudo certinho. Mas, tipo, no nosso tempo, ela fala, Cariz, eu não te obrigo, você faz as suas responsabilidades, você sabe. Regras tem que ter, né? Senão fica tudo perdido. Mas o João, ele sempre foi muito responsável desde pequenininho. Eu acho até que ele é responsável demais. Na hora de dormir eu sempre peço benção. Eu gosto e eu também acho uma educação. Eu sempre tive que dormir cedo. Eu sempre tive que sair do computador às 9 horas, mais ou menos, e 10 horas já era para estar na cama praticamente dormindo. Os filhos também têm suas queixas, né? E estão sempre antenados. Bem, Ana, você buscou na terapia do amor, como nós ouvimos. Depois, você vendo a mudança dela, passou a buscar também. Passei. O que você aprendeu na terapia? Eu aprendi a tratar ela com mais respeito, com mais carinho, prestar mais atenção naquilo que ela quer fazer, por exemplo. Às vezes ela tinha medo de fazer algo achando que eu ia dar bronca, né, devido ao modo que ela queria cuidar dos nossos filhos, né, então eu não tinha muito ouvido para ela, passei a dar mais ouvidos, né, enfim, foi muito bom. Como é que foi essa reunião de família que vocês falaram Então, Bispo, e eu, depois que eu aprendi na Escola do Amor, né, ser uma boa mãe, que aí eu também entendi que eu tinha que aceitar eles como filhos. Né? Que então, vocês realmente eram uma família, né? Quando eu aceitei isso, né? Então eu passei a dar para eles. Então, no final,
hoje eles são meus melhores amigos. Legal. Hoje eles chegam para mim, eles contam o que eles sentem, eles desabafam, se eles estão, né, eles confiam em mim. E reconhece tudo que ela fez por eles, né? E hoje eles já estão grandes, têm família, e eles falam, né, que eu, para eles, é a pessoa muito importante na vida deles. Sabe, Ana, você me fez lembrar, às vezes, numa briga, num contratempo, e a esposa diz assim para o marido, olha lá que os seus filhos estão fazendo, mas ela se esquece que são filhos delas, eles são casados. Ou ao contrário, né? O marido diz para a esposa, olha lá que seus filhos estão fazendo, mas é filho dele também, porque se os dois são casados, eles são uma família. Então, né? E o amor que eu tenho por eles é a mesma coisa que eu tenho pro meu filho hoje, que é meu mesmo, né? Biológico. Então, assim, eu passei a amá-los, né? Hoje eu amo eles muito, eles sabem disso. Não tem diferença. Não tem, né? São os meninos hoje maravilhosos, valeu a pena, né? Eu ter investido neles. Legal. Né? Ter ensinado para eles, eles aprenderam, são homens de bem, né? Respeitam as pessoas, né? Que é muito difícil. Quer dizer, foi um trabalho duro, mas valeu a pena. Foi, né? valeu a pena, viu? Nós vamos ao laboratório agora ajudar um casal, o Roberto e a Andréia. Roberto e Andréia são casados há 13 anos, mas os parentes e familiares são um problema na relação. Andréia diz que a irmã de Roberto já prejudicou seu casamento e ela não quer que isso aconteça novamente. Já Roberto diz que a tia e a prima de Andréia já aprontaram muito com ele, mas ele perdoou e hoje se dá bem com todos os parentes dela. Me incomoda o jeito que você fica no Facebook com funcionária sua. Eu fiquei com aquela pessoa. Eu fiquei com aquela pessoa, não vou ficar mais. Sabe por que eu não vou ficar? Se você não gostou, eu não fico. Me incomodou aquilo que aconteceu. Andréia, eu não vou mais fazer. Se te incomodou, entendeu? mas eu falo pra você, Andréia. Me incomoda o jeito que você... Eu tô com a minha consciência limpa. O jeito que você sempre quis colocar a tua irmã acima de mim, só que ela não é acima de mim. Ela não é acima de mim, olha só que eu vou te falar aqui uma coisa. Vou te falar uma coisa. Posso falar? Tá bom? Posso falar? Aí você fala. Tá, eu fui super... Não, eu estou falando. Eu fui super, sabe, calma e paciente no velório da sua mãe, embora você esteja falando que eu queria causar confusão e tudo mais. Se fosse há alguns anos, muitos anos atrás, aí você ia ver confusão. Só que não foi o que aconteceu. Eu me portei. Falei com todo mundo que estava lá, tá? Isso que você tá me acusando, tá me incomodando muito. Então, pra quê? Mas não foi é como se... Não foi o que transpareceu lá, eu tava lá. Não foi o que transpareceu. Outra coisa que eu queria te perguntar. Então, é isso, tá vendo? Assim, André, eu sou educado, eu sacrifico. Olha só, eu sou educado com todos os seus parentes. Mas ninguém nunca fez o que tua irmã fez pra mim. Deixa eu só falar, todos eles. Melhor a Patrícia já fez, falar, tá? A Patrícia já fez, porém eu perdoei ela. A Patrícia já fez tanta pirraça pra mim, André, porque ela é tua prima, você nunca enxergou isso, nunca vai enxergar, ela é tua prima. A Patrícia já fez tanta pirraça pra mim, mas eu sacrifiquei, ó. Eu sacrifiquei a Patrícia, a Elza também já me prejudicou muito no meu casamento. Eu sacrifiquei, tanto é, André, e eu me dou bem com todos os seus parentes. E eu sacrifiquei até mesmo a sua tia e a sua prima, porque eu não gostava minha tia delas. Não prejudicou nosso Deixa eu falar. Posso falar? Eu posso falar? Nada. Se você deixar eu Agora, falar. a tua irmã prejudicou. Entendeu? Até um Roberto que eu não conhecia, que eu tive que chamar. Você não deixa eu falar, André. Então você fala, pode falar. Eu tive que chamar aquela vez para você, Roberto. Que está... Andréia, deixa o Roberto falar, Andréia. Aí está o problema. Vocês querem resolver a situação, mas um fica vendo só o seu lado. Ouça ele. Primeiro você tem que... O que ele tem para colocar? O que ele tem para expor? Bom, você ouviu o ponto de vista dele, depois ele vai ouvir o seu. O que eu já percebi aí é que os parentes de vocês influenciam muito no relacionamento de vocês. Situações que aconteceram, vocês não entraram em detalhes, mas deu para ver aí essa situação. Nós já ensinamos aqui, e eu quero ensinar vocês, e se praticar isso funciona. Veja, quando você se casa, Andréia ou Roberto,
Vocês não têm mais família. Minha mãe, meu pai, meus irmãos tornam-se parentes. Parentes distantes. Você pode ver, você pode ter contato, mas família, a partir do momento que aconteceu o casamento, família passa a ser você e a sua esposa, Roberto. Passa a ser você e o seu marido, Andréia. E se tiver filhos, os filhos. Isso é família. O restante é parente. Veja que é uma confusão, é prima que faz mal não sei o quê. É muito complicado isso. Por quê? É um sinal que vocês não estão fazendo essa separação. E isso está criando conflito, problemas com os parentes de vocês, que não deveria, está trazendo conflito no casamento de vocês. Né? E fica assim, a Andréia puxa a família dela, o Roberto puxa a família dele, embora, o que pareça, o Roberto é muito mais flexível. O que parece, né? É, muito mais maleável, né? Ele coloca aí, não, eu sacrifiquei, tudo bem, fizeram, se meteram, mas eu perdoei, a gente segue em frente, eu trato todo mundo muito bem. O que a Andréia não consegue fazer. E nem ouvi-lo, né? É, Andréia, que isso? Que isso? Por que que você fica tanto na defensiva desse jeito? Ele é o seu marido. Você está lidando com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa que quer o seu mal. Pois é. As coisas não são assim, ele é o seu marido. E é um trabalho em equipe. Aí ela fica lá defendendo o território dela, e vocês não chegam num acordo, aí não conserta isso, entendeu, Andréia? Você tem que colocar o seu casamento como prioridade. Se o seu casamento é prioridade, então o que o seu marido tem a dizer é importante. Você não é a dona da razão. Você pode ter muita razão. E ele pode estar errado em muitas coisas, mas você não é a dona da razão. Você precisa ouvir, você precisa se aquebrantar, ser humilde, ouvir o que ele tem a dizer, reconhecer os seus erros. Poxa, realmente, não foi legal aquela minha atitude, eu não tratei as pessoas bem, eu deveria me consertar, independente do que a pessoa fez, independente do que a irmã dele fez, Andréia. O que ela fez, você se sentiu prejudicada e você continua trazendo isso vivo dentro do seu casamento. E só você está se prejudicando. Está afetando a irmã dele em quê? Vamos continuar vendo. Estava quebrando a casa por causa de uma mentira da tua irmã. Não estava quebrando a casa, eu estava com a consciência... Olha só aquele dia, eu estava com a consciência tão tranquila. Por causa de uma mentira que a tua irmã contou. Eu taquei o ventilador, eu errei, mas eu taquei... Quebrou o ventilador, quebrou foi só o telefone, foi só o ventilador e o telefone para você parar com aquela coisa de ligar. Mesmo assim você ligou... Aí você ligou para os policiais vieram em casa, achou que era alguma coisa, mas eles viram que eu estava tranquilo. Aí, olha o conselho que o policial... Porque você é, Roberto, tranquilo. Olha, a gente pode estar brigando com você, você está tranquilo. Mas eu sou, André, eu sempre vou ser assim. O policial falou para mim, sabe o quê, André? Roberto, separa. A hora que você entrou para dentro, o policial falou, Roberto, separa. E por que você não acatou o conselho? Separa, porque essa mulher vai te prejudicar. E por que você não ouviu o conselho dele, Roberto? Não era isso que eu queria, separar, e não é isso que eu quero. Então, porque não adianta, eu não quero mais agora, ter aquele tormento deixa eu voltar lá no assunto, a minha irmã não está no nosso casamento. Eu não vou ter o tormento a minha irmã não está no casamento, André. Eu não vou a única coisa que eu queria, a única coisa que aconteceu, a minha mãe morreu, a minha irmã não pode nem me ligar, minha irmã. Não, mas me afrontar daquela maneira que ela me afrontou, ela não pode. Eu conversei com ele, ela eu não quero, pode, eu não entendeu? quero, ela não pode fazer isso. Como te afrontar só porque ela pediu para o André, falou, ô Roberto, o André vai no meu carro. Por quê? Você queria que ela pedisse para você? Tá bom. Já que esse assunto você não concorda, Roberto, então não vou mais conversar com você disso. Entendeu? Não, eu só estou perguntando para você. Foi 3 vezes que ela me chamou, ela não pode me chamar? Tá, não foi só 3 vezes. Andréia. E não foi só agora isso. Outra coisa que eu queria, ó. Tá bom? Tem um outro ponto que me incomoda. Falou na minha cara
que ia sair Deixa com eu falar, você. chega de falar da minha irmã, deixa eu falar um pouquinho. Ia sair com você Ué, e com não meu deixa eu filho e a falar. filha dela. Isso não é certo. Você não Isso deixa eu não tá falar. certo. Eu sou mãe dele. Deixa eu só falar uma coisa, ó. Tá vendo? Você Deixa- não concorda. André, deixa eu falar uma coisa. Ela falou que falou pra mim, mas ela não podia pedir Roberto, pra não. você, porque você Não. nem ao menos cumprimentou ela no dia do enterro. E nem ela. Assim André, como ela eu tava não olhei nervosa, pra tava cara chorando, dela. ela não tava olhando pra ninguém. Não, mas provocar os outros ela conseguiu, a né? Simone tava na mesma situação que você, Não é? porém, quando a Simone chegou, ela cumprimentou, Ana, meus pesos, acabou. Roberto, Acabou. Roberto, da mesma forma que ela não olhou na minha cara, eu também não Tá olhei bom, na dela. André, então. Eu não tô pra Então vamos ser... fazer assim, ó. Me rebaixar Deixa- é só pra Deus. Tudo Só bem, pra deixa eu Deus só que eu me humilho, explicar, mas ó. pra ninguém. Olha, normalmente aqui, a gente não costuma ficar do lado de um, do lado de outro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Andréia. Escuta bem. Você é muito orgulhosa, Andréia. Você é muito orgulhosa. E esse orgulho vai acabar deixando você só. Você tem que acordar. Eu não estou dizendo que o Roberto não tenha problema. Eu não estou dizendo que o Roberto é o certinho, não é isso. Primeiro, Roberto, uma outra coisa que eu vou falar para você. Você tem que ser o cabeça da casa e saber separar os seus parentes da sua família. E isso você pode fazer. Você pode muito bem chegar nos seus parentes e olha, a partir de hoje, se vocês quiserem, tá, continuar uma boa amizade entre a gente, então não se meta na nossa vida, não se meta no nosso casamento, para não ter esse tipo de problema, que dá para ver que a Andréia tem até mágoa lá da sua irmã. Pelo menos é isso que eu estou vendo aí. Isso não é nada bom. Então, não tem problema ter contato com os parentes, tem que ter um limite. E passou desse limite, começa a prejudicar. E é um limite que você tem que impor, Roberto. Tanto para os parentes seus, como para os parentes da Andréia. Acabou. É a casa, é a família, é vocês. Voltando para você, Andréia, você diz assim, você está falando com o Roberto, diz assim, não, mas você está vendo, você não aceita. Você não aceita o que eu estou falando, tá? E você aceitou alguma coisa que ele falou? Quer dizer, você quer receber o que você não dá. Você quer que ele aceite o que você está falando, mas você não aceita nada do que ele está falando. Você acha isso justo? Por que ele tem que aceitar o que você está falando, sendo que você não aceita o que ele está falando? Você tem que descer, Andréia. Você tem que ser humilde. Uma outra coisa, o fato de você ter raiva da irmã dele, não querer... É um direito que você tem. Agora eu pergunto, isso melhora a sua vida em quê? Melhora a sua vida em quê? Faz de você uma mulher amarga, faz de você uma mulher difícil de lidar, porque todas as pessoas magoadas e que têm ódio dos outros, elas trazem uma marca do mal dentro delas, aí você fica assim. Você já se olhou no espelho para ver o seu estado? A pessoa, quando tem ódio dentro dela, ela fica, de certa forma, até desfigurada no rosto, no semblante. É o seu caso. Aí você ganha o que com isso? Você não ganha nada. O que você tem que fazer? Você tem que entender que você ter raiva dela não vai resolver, eu já disse isso. Segundo, não é que você tem que morrer de amores por ela, mas não tem necessidade de você ter esse tipo de comportamento. E terceiro, que o assunto principal é o casamento. Esse ódio, essa raiva que você tem da irmã dele, de familiares dele, você está transferindo para ele. E aí que está o problema maior, entendeu? E ela espera que o Roberto entre na defesa dela. A gente compreende isso, Andréia. Só que as suas atitudes não permitem isso. Como é que você vai no enterro, ignora a pessoa, não conversa com as pessoas, com os familiares que estão ali, e você quer que ele fique do seu lado? É a mãe dele. São os familiares dele passando por um momento tão difícil desse. E mostra o quanto que você é insensível também, honestamente. E para ele diz assim, que você não tem a menor consideração. Ele ama os seus familiares, não tem jeito, e você deveria amá-los também. Se o meu marido ama os parentes dele, eu amo também, poxa.
Ah, mas fez isso, fez aquilo. Tudo bem, eu não preciso conviver, eu não preciso ficar passeando, eu não preciso ficar na casa da pessoa, com a pessoa dentro da minha casa, mas o respeito tem que existir. Se você não respeitar as pessoas... Não, se ela não respeitar ela nunca terá o respeito deles. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não tenho respeito de quem eu não respeito, André. Então dá o primeiro passo. Poxa, o que te custa? Você vai ficar leve. Você vai ficar bem. Nós não estamos aqui, repito, dizendo que você precisa morrer de amores, conviver, amar, dar beijinho. Não, tudo bem, não dá. Convivência de vocês é difícil, tudo bem. Mas o respeito, o mínimo de consideração você tem que ter. Não precisa ficar fazendo tanta tempestade. Tudo é como se as pessoas estivessem contra você e o Roberto contra você. Você acha que se o Roberto não te amasse, se o Roberto não quisesse consertar esse casamento, ele estaria aqui? E você também. Só que você age assim. Ah, por que então você não acatou o policial? Por que você não separou de mim? Não é assim. Sabe o que é isso? Isso é coração duro. O seu coração é duro. E você tem que abrir seu coração. Eu vou repetir aqui, Andréia. A gente quer ajudar você. Se você não abrir o seu coração, você vai ficar sozinha. Você vai acabar sozinha. Porque o Roberto está tentando resolver o problema. E ele está tentando puxar para cima e você está empurrando para baixo. Isso não funciona, não. Então, mude a sua postura, mude o seu comportamento e eu tenho certeza que vocês serão felizes. Talvez ela não saiba como fazer isso, não é? Uhum. Mas precisa querer primeiro. Se você quer, se você reconhece, então venha fazer um tratamento no seu coração. É que tem a terapia do amor, que nós falamos aqui na Escola do Amor, para ajudar pessoas como você. Se você não souber como fazer, então venha até nós e nós vamos lhe ajudar, tá bom? Vamos ver agora uma dica de passeio. Olá, alunos do Escola do Amor. Hoje o nosso quadro A2 vai rumo à cidade de Guararema. Agora são exatamente 7 horas da manhã. O tempo não tá lá essas coisas, mas a gente tem certeza que vai sair o sol. Não é mesmo, Amanda? Sim, com certeza. Tá ansiosa pro passeio de hoje? Já foi pra Guararema alguma vez? Ainda não, primeira vez. Estou bastante ansiosa. E você, Daniel? Também, estou na expectativa que vai ser um bom passeio e a gente vai poder aproveitar bastante. Pelo jeito, os nossos pombinhos estão super apaixonados. Por isso, eles merecem um lugar bem romântico. E com certeza a Guararema se encaixa nesse perfil. A cidade fica a aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo. E como já era de se esperar, fomos recepcionados com uma manhã ensolarada. A cidade tem aproximadamente 27 mil habitantes, que gostam de flores. O lugar é conhecido pela grande produção de orquídeas, das mais variadas espécies, e é na principal praça que elas se destacam. As flores fizeram Amanda e Daniel lembrar do casamento, lembranças que ficaram marcadas. Como foi o seu casamento? Conta pra gente. Foi um pouquinho turbulento, mas no final tudo dá certo, né? O noivo se atrasou. Agora a pergunta que não quer calar, Daniel, é por que você se atrasou no civil e no religioso? Olha, é até engraçado falar, mas ao contrário geralmente dos casamentos, sempre a noiva que atrasa. Mas na verdade assim, o atraso foi por motivo de organização mesmo, que algumas coisas eu tive que organizar, mas eu não ia deixar ela plantada no altar. Apesar do atraso, o casamento aconteceu. Para Amanda, foi um dos dias mais especiais. Próximo destino, Ilha Grande. Eu sei que a Amanda não perde um programa. É verdade, assisto e recomendo. Recomenda. O que você já aprendeu? Ah, muitas coisas, né? A gente aprende a como lidar no relacionamento, a como agir, né, em certas situações. É muito importante assistir a Escola do Amor. Tem que ter paciência, né? A gente aprende a ter paciência, a saber ouvir, a entender o outro, né?
Tá vendo? Você viu que o programa Escola do Amor ajudou, porque ele deixou 2 horas esperando e ela teve bastante paciência, né, Daniel? Pois é, verdade. Eu confesso que eu não assistia, mas agora, a partir de agora, eu vou acompanhar mais o programa. Que eu sei que assim, a gente pode aprender coisas que a gente vive no dia a dia, né? A Cidade das Flores é uma boa oportunidade para quem gosta de passear. Dona Maria e seu João estão juntos há 35 anos e se consideram namorado ou marido. Namorido, não é mesmo? E sabe qual é o ingrediente principal desse relacionamento? E você volta pra casa e fica, você lembra da coisa, você lembra. Aí você fica lembrando das coisas boas, renova, né? Porque se você fica enfiadinho na tua casca, acaba o assunto. Então você tem que sair fora, é muito bom. Nosso casal está nesse mesmo ritmo. Depois desse tour pela cidade, acho que esses pombinhos apaixonados ficaram com fome. É, um pouquinho. Tá com fome, Daniel? Pra falar a verdade, sim. Muita? Sim. Para recarregar as energias, nada como uma boa comida. E esse bacalhau, a gente fez com carinho para fazer no azeite, com legumes e ficar bem molhado e com um bom azeite, ressaltando o prato, o bacalhau que é muito bom, sempre dando um bom paladar pro casal. Parece que o passeio pela Cidade das Flores deixou um perfume diferente no ar, que só o amor consegue identificar. Mais uma dica de passeio e tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta de coisas mais radicais, outros gostam de coisas mais tranquilas. Eu particularmente gosto muito de passar o dia numa cidadezinha diferente. A adrenalina assim é muito grande. Eu quero voltar com o Edgar e com a Ana. Uma pergunta para a gente finalizar. Como que você define, Ana, a terapia do amor? Para mim foi um ensino de vida. Para mim me fez o quê? Abriu a sua visão. A pessoa feliz, porque eu não era. Né? Então hoje eu vejo alegria em tudo. Eu vejo as coisas tudo... O lado bom. O lado bom. Nunca vejo... E você, Edgar? Olha, eu vejo uma oportunidade de quem quer viver bem em união conjugal. Essa é a saída, porque pra gente resolveu, a gente indica e orienta as pessoas a estarem fazendo. Agora, vocês falaram que os filhos cresceram, criaram asas e voaram, Ana? Isso. Ficou apenas um. O pequeno. Quantos anos ele tem? Tem 13 anos. Qual o nome dele? Edgar. Edgar aí. Uma homenagem ao maridão. O amor é grande demais e coloquei o nome dele. Aí, declaração e tudo, Edgar. Eu quero agradecer a vinda de vocês na Escola do Amor. Obrigado mesmo pela participação. E estamos concluindo o nosso tema a respeito de filhos no relacionamento. É isso aí. Como lidar? O que fazer quando chega o filho? Ou os filhos começam a chegar? Seja de um outro relacionamento, ou seja do casal mesmo, que sonha tanto com esse momento e de repente toma um susto. Como encarar essa situação? A mulher não é apenas mãe. O homem não se tornou exclusivamente pai. Vocês são um casal e para ajudá-los nessa nova organização, aí vão algumas dicas. É preciso se enxergarem além do papel de pai e mãe. Coloque o filho para dormir em um quarto separado desde o início. Invista tempo na relação conjugal. Exercite o diálogo e não economize carinhos. Aos poucos, os momentos difíceis vão ficando para trás e o casal consegue superar as dificuldades iniciais da chegada do bebê. E lembre-se, vocês só conseguirão ser bons pais se priorizarem a relação marido e mulher. E assim chegamos ao final de mais uma aula, alunos. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau.